Vamos começar, porque hoje tem umas partes difíceis, meu. Tá uma parte aí que o pessoal sempre faz pergunta. Relação da soberania de Deus e o pecado, né? Sempre tem pergunta nesse sentido. Então vamos começar. Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por mais esse momento que nós teremos. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão presentes cá. Muito obrigado pela vida daqueles que também estão a caminho. Que o Senhor esteja a nos dar uma noite abençoada, dar uma noite produtiva. Possamos aprender um pouco mais de Ti, da Tua Palavra e daquilo que o Senhor tem feito ao longo da história. Dá-nos um coração grato por percebermos cada vez melhor quem o Senhor é. Dá-nos um coração que aplica esse conhecimento na nossa vida prática, Pai. Nos ajuda nessa tarefa, ao que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Então pronto, o que nós estamos a estudar? Não vale falar o anticristo, porque não foi semana passada. O que nós estávamos a estudar? Soberania? É isso, soberania. O que mais que nós podemos falar sobre soberania? Então eu falei que, por exemplo, alguns autores vão dividir a soberania divina em vontade soberana e poder soberano. Nós começamos a ver a vontade soberana. O que a gente viu aí nessa vontade soberana? Que vocês lembram assim? Deus é soberano, Ele faz a sua vontade, não é? Isso. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele, na sua soberania, então, Ele aplica a sua vontade. O que mais que nós vimos? Se você tivesse que descrever a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? Se não me engano, falou uma parte da vontade que Ele deseja para nós e tem a vontade decretiva, vontade... Então, tem um dos termos que foi usado, foi a vontade decretiva e a vontade preceptiva. Ou então, a vontade revelada. Quais foram confusões e polêmicas que nós falamos aí acerca da soberania? Lembra ou não? Ser soberano porque tem o mal, Ele é o oleiro, ele faz o vaso como lhe apraz. Nós, como vasos nas mãos do oleiro, não temos que dizer faz-me assim ou faz-me assim. É. E aí ele faz. Eu lembro que um dos comentários que eu fiz está no sentido de... Muitas vezes as pessoas têm uma facilidade de falar que Deus é soberano, mas quando chega na salvação, eles não querem que a soberania esteja presente. Eles querem resolver isso, né? Eu até fiz uma brincadeira que, em última instância, eu nunca vi nenhum arminiano, por exemplo, que vá ser condizente com a sua declaração de fé, de que Deus não tem interferência nenhuma na conversão, porque ele vai orar pedindo a Deus para que alguém seja convertido. Né? Então ele ora e vai falar assim, não, para que essa pessoa se converta, né? E se Deus tiver algum papel nisso, a pessoa já não tem a decisão toda tomada por ela. Né? Então a gente falou um pouco sobre essas confusões, essas polêmicas, né? Vocês lembram do porquê que a soberania é a última a ser estudada e de alguma maneira que ela se relaciona com os outros atributos? Eu meio que já dou a resposta, mas vocês lembram do porquê, não? Sim, a gente sabe que Deus é os outros atributos de Deus, amor, justo. A gente, bondade, santidade, sabedoria, justiça. Se a gente entende isso, e se ele é soberano, a gente pode ficar o quê? Tranquilo, não é? Eu falei que isso é bastante diferente de quando a gente pensa num chefe de Estado com um poder soberano
porque uma vez que não existe nenhum ser humano no mundo caído que vá ter esses atributos como Deus tem, esse poder sempre se torna em algo corruptor, ele vai ser um ditador, ele vai ser algo do gênero. E com Deus a gente não corre esse risco. Então, independente do que ele faça, ainda que a gente não perceba o porquê, a gente sabe que é bom. De alguma forma aquilo é bom e de alguma forma aquilo vai trazer glória para Deus. E aí eu vou fazer um breve resgate, porque já tem 2 semanas que nós estudamos isso. Eu vou voltar no último tópico, no qual eu comecei a fazer a leitura dos textos bíblicos, mas eu vou resgatar o conteúdo, né? Então, o Berkoff vai fazer essa distinção, né, que o Ítalo estava mirando nela ali, da decretiva e perceptiva, e ele vai falar assim: então existem várias distinções que foram aplicadas à vontade de Deus, porque a gente tem falado isso sobre qualificadores, porque em vários momentos, quando a gente olha na palavra de Deus, parece que a palavra vontade é usada de algumas formas diferentes. Então é importante a gente qualificar isso. Então, podem ser enunciadas da seguinte forma, né? A vontade decretiva e preceptiva. A decretiva é a vontade de Deus pela qual ele propõe ou decreta. Tá ruim ou tá bom assim? Tá tranquilo aí? Então pronto. Então a vontade decretiva é a vontade pela qual ele propõe ou decreta tudo o que deve acontecer, quer queira realizá-lo eficazmente, ou permitir que ocorra através da ação irrestrita das suas criaturas racionais. Então Deus decreta e isso de alguma forma vai acontecer, seja ele o causador ou não. E a gente vai ver que é importante essa distinção aqui, porque vai ter coisa que ele vai decretar e ele não é o causador dessa coisa. Vocês têm algum exemplo para me dar? Vocês já estudaram a Confissão de Fé de Westminster? Pecado. Desde a queda como o pecado nosso do dia a dia, né? Então essa distinção vai ser importante. Então essa última, a preceptiva, é a regra de vida que Deus estabeleceu para suas criaturas morais, indicando os deveres que lhe impõe. O primeiro é sempre cumprido, enquanto o segundo é frequentemente desobedecido. Então essa ideia de que o decreto de Deus sempre vai acontecer, mas quando nós olhamos para a sua vontade revelada, essa ideia da vontade moral de Deus, o que nós devemos fazer, normalmente é desobedecido. E uma das razões que a gente pode pensar de que é desobedecido é por conta de Deuteronômio 29:29, né? Que a gente se preocupa mais com o que está em secreto do que está revelado, né? Então pronto. E eu falei, né, tem uma e eu pulei para 4. Então tem 4 formas de você fazer essa distinção e eu achei mais interessante trazer a primeira e a quarta, que são as mais comuns da gente ouvir, né? E essa quarta maneira de distinguir a vontade de Deus é a vontade secreta e a revelada. Então essa, inclusive, é a mais comum. A primeira é a vontade do decreto de Deus, aquela que somente ele conhece, está oculta, grande parte está oculta em Deus, enquanto a última é a vontade do preceito, que é revelada na lei e no Evangelho. Aí a distinção baseia-se em Deuteronômio 29:29, a gente leu esse texto, vai ler hoje de novo. A vontade secreta é mencionada em alguns textos, então a gente vai fazer, nós leremos nessa ordem, né? Então a vontade secreta de Deus, a gente vai ler até Efésios. A hora que a gente começar a ler Mateus, estamos a falar da vontade revelada. E essa última é acessível a todos e não está longe de nós, né? Então essa vontade revelada, ela é acessível às pessoas. A vontade secreta de Deus diz respeito a todas as coisas que ele deseja efetuar ou permitir e que por isso são absolutamente fixas, ou seja, elas não vão mudar. Uma vez que Deus estabeleceu, não tem chance nenhuma daquilo ser frustrado. A vontade revelada prescreve os deveres dos homens e representa a forma como ela pode desfrutar as bênçãos de Deus. Então, uma coisa interessante que você vai olhar aqui é que normalmente as pessoas no mundo, e muitas vezes até dentro da igreja, quando elas pensam na vontade revelada de Deus como uma forma de se viver, qual que é um pensamento comum que as pessoas vão ter acerca disso? Desses valores ou limites ou ordens? Que é chato, uma prisão. Então, normalmente, quando você vê
uma conversa, né, ou uma discussão, enfim, entre cristãos e não cristãos, ou qualquer diálogo que seja, as críticas mais comuns ao cristianismo é que cristianismo é uma prisão moral, um conjunto de valores que foi feito para proibir que você seja aquilo que naturalmente você foi feito para ser. Então, nós somos opressores na sexualidade, nós somos opressores na relação homem e mulher, nós somos opressores da maneira que você quiser pensar. Você pode colocar a culpa no cristianismo de uma certa forma, né? E interessante que o Berkoff ele faz aqui, não sei se ele pensou nisso, mas na maneira como ele escreve isso, né, a vontade revelada prescreve os deveres dos homens, do homem, e representa a forma como ele pode desfrutar das bênçãos de Deus. Então, ao contrário de você pensar de que a vontade revelada é uma forma de uma amarra, de uma gaiola, de uma jaula, o Berkoff vai defender o contrário, fala assim, é através dela que a gente usufrui as bênçãos de Deus. E está condizente isso com a Escritura? Totalmente condizente. Então é interessante, porque muitas vezes as pessoas acabam por cair numa discussão se a gente deveria ou não seguir os 10 mandamentos. Como se os 10 mandamentos fossem algo ultrapassado. Mas peraí, se os 10 mandamentos é a vontade revelada de Deus, se os 10 mandamentos representam algo que Deus um dia gostou, tem como ele desgostar disso? Se um dia ele gostou? Não tem. Então por que existe essa discussão? Porque as pessoas não percebem o que são os 10 mandamentos, não percebem quem é Deus e a maneira como ele age, a maneira como ele se revela. E aquilo que... Eu sou muito bom de exemplo ruim, vocês lembram disso, certo? Então, quando você pensa em uma criança, pensa uma criança pequena, pensa um miúdo aí, você escolhe o miúdo que você quiser, eu não vou dar nomes aqui, para não falar que eu estou a desejar o mal, né? Aqui em Portugal fala motosserra ou não? Então você tem uma motosserra a funcionar. O pai que proíbe o miúdo de pôr a mão na motosserra a funcionar, ele é bom ou ele é mau? Mas ele não está sendo mal de proibir alguma coisa? Então, a perspectiva quando a gente olha para a lei de Deus tem que ser a partir da perspectiva de que Ele é o Criador, Ele sabe o nosso funcionamento, Ele sabe como Ele nos fez, o para que Ele nos fez, e que a partir dessa percepção eu consigo então olhar para a lei dele e ao invés de olhar e ver uma proibição no sentido de uma prisão, eu vejo uma proibição que me liberta. Me liberta do mal que existe no mundo, me liberta do mal que existe dentro de mim, me liberta de várias coisas que eu, no fim das contas, se eu fizer, vai ser ruim para mim mesmo. Então, eu acho que o Berkoff foi bastante perspicaz aqui nessa afirmação dele, de que a vontade revelada faz com que a gente desfrute das bênçãos de Deus, né? Contrariando a crença popular de que seguir a Deus é chato, ou quem, né, é contranatural, enfim, alguma coisa do gênero. Então, Deuteronômio 29, que nós lemos na semana retrasada, né, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre. Para quê? Para que é revelada nos pertence? Para que cumpramos todas as palavras da lei. Então, elas não nos pertencem apenas para que nós conheçamos, mas elas nos pertencem para que nós cumpramos, né, para que a gente coloque em prática as palavras desta lei. Então, Salmo 115, 3, no céu está o nosso Senhor e tudo faz como lhe agrada. Zero novidade até agora. Vamos ler Daniel 4? Vocês lembram qual que é o texto de Daniel 4, não? Se tivesse alguém que lembrasse aqui, eu ficaria impressionado. Oi?
Não. Esse aí é um pouquinho antes. É o texto famoso. Isso. Não, esse é mais legal ainda, porque é o texto da loucura de Nabucodonosor. Então, até peguei o microfone aqui, porque é bastante verso. Eu vou começar a ler e verei até onde eu vou, tá bom? Então, Daniel capítulo 4, começar no verso 1, está escrito assim na palavra do Senhor: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidas os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então até agora, ele falou bem de Deus, certo? Agora vai contar o que aconteceu. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Interessante, né? Você pensar no Nabucodonosor, eu estava lá em casa, tranquilo, parece ser amigo dele, né? Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que fizessem a saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar. Você vai pensar uma coisa interessante? Como que é o nome dos amigos de Daniel? Interessante, né? Daniel a gente conhece pelo nome judeu e os amigos pelo nome babilônico. E Daniel tinha um nome babilônico e os amigos dele tinham um nome judeu e a gente não conhece. Interessante isso, né? O porquê? Não sei, mas eu acho interessante. O autor do livro é Daniel, então ele colocou o nome dele. Não, mas a gente sabe o nome. Eu falo, na igreja a gente memoriza. Se na igreja a gente... O Daniel tá falando aqui, é Beltesazar. E a gente memoriza, é engraçado isso, né? Enfim, são só curiosidades. Mas é interessante também ter o nome do Daniel antes, por causa da semelhança do nome dele, babilônico, com o nome do outro rei, né? Belsassar. Sempre vai ter, assim, todos os nomes babilônicos, quando eles foram dados para os trainees da época, né? Que eram esses 4 que eram trainees, de que eles faziam menções a deuses babilônicos. Era uma forma de uma afronta à religião judaica. E por isso que eu acho interessante da gente só lembrar de Daniel, sendo que todos eles tiveram momentos em que eles mantiveram posição firme, né, diante das afrontas e aceitaram as consequências, né? Você pensar os 3 amigos, eles foram para a fornalha. Tem alguns que vão provocar, falam assim, onde estava Daniel nesse dia? Tem cara aí que pensa às vezes diferente disso, mas são só provocações, né? Então vamos lá, vamos continuar então. E aí chegou o Daniel, né? Chefe dos magos, eu sei que em ti o espírito dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando, vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Eu havia nele sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhes os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afungente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais e da erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta é a sentença por decreto dos vigilantes, essa é a ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E o dá a quem quer, e até os humildes dos homens constitui sobre eles. Então o sonho que ele teve até o momento, qual que é o propósito desse sonho?
Tá isso, eu, por acaso, parei a leitura para ajudar. No último verso fala a razão. O que está a falar aí? A fim de quê? A fim de que finalidade? Então, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele está falando de domínio, está falando de soberania. E o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, uma coisa interessante de você pensar, qualquer pessoa que chega ao poder não chega por sua capacidade, chega porque Deus quis que ele chegasse, ainda que seja ímpio. Né? Então, isto eu vi. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então os pensamentos que turbavam Nabucodonosor agora estão atormentando Daniel, né? Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Então pensa que você está diante do homem mais poderoso da terra. E o sonho não era legal para o lado dele. A gente vai ver que o sonho não era legal para Daniel, para Nabucodonosor. Aí fala: Daniel, fica tranquilo. Porque eu falo assim, como que eu vou falar para o cara que ele está lascado, se ele não mudar de postura? Entendeu? Ele pode mandar me matar. E acontecia isso, né? A gente vai ver que tem reis dentro do povo de Deus que fizeram isso, né? Mandaram prender o profeta que proferia verdades de Deus, mas eram contrários à vontade própria, né? Então acontece muito em igreja também, né? O pastor prega lá e a igreja demite o cara, né? E acontece essas coisas. Então vamos lá, então não te perturbe. Respondeu então Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura até o céu foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, o seu fruto abundante, em que todos havia sustento, debaixo do qual o animal do campo achava sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. Então se você, né, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Está falando da grandeza do Império Babilônico. Então todo mundo encontrava morada lá. Então ele era o bambambam do negócio. Então pronto. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Então o negócio começou a ficar ruim. Tanto é que Daniel fala assim, ó, seria bom que esse sonho fosse para os seus inimigos, mas esse sonho é para você, né? Então vamos lá. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então Daniel aqui está dando uma de profeta. Ele estava assim, olha, se arrepende do teu pecado. Pastor Jonas pregou domingo, para de oprimir os pobres. E talvez, teu sofrimento vai ser menor. Talvez se prolongue a sua tranquilidade. Verso 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real?
com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E o que Daniel tinha falado para ele? Reconhece quem domina. É o céu quem domina. Aí ele vai falar, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso de entre os homens e passou a comer a erva como os bois. O seu corpo foi molhado de orvalho, até que lhe cresceram cabelos como as penas das águias e as suas unhas como as de ave. Como que vocês imaginam que ele estava a viver agora? Para mim, ele estava vivendo como um bicho. Não estava nem na manicure, nem na pedicure. Não estava a cortar o cabelo. Você começa a ver que ele começa a portar-se como um animal. Ele vem a completa loucura sobre ele. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores na terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O que Deus pode fazer? Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode pôr de joelho dobrado o pior ditador que existe no planeta. O maior império para Deus é nada. Então, quando a gente pensa em soberania, a gente tem que perceber que Deus ele é soberano de facto sobre tudo e sobre todos. Não existe uma esfera da criação que Ele não domine, não existe nenhum dos seus decretos que não sejam cumpridos. Porque, veja a loucura, né? Daniel avisou tudo o que ia acontecer. Daniel foi o único que deu contas do que era o sonho. Não seria mais fácil ele ter obedecido de cara? Mas Deus falou que faria daquele jeito, né? Então, bastante interessante a gente pensar na soberania de Deus. E aqui a gente pode falar em Daniel 4 que essa era uma vontade revelada. Que Deus manda o sonho, manda o interpretador e fala, se você não se arrepender, se você não parar de opressão, vai ficar ruim para o teu lado. E pronto, foi o que aconteceu. Então, Romanos 9, texto clássico, né? Versos 18 e 19. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Vocês lembram do que aqui? Oi? Faraó. Então, Moisés lá com o Faraó, ele endurece a quem apraz, a quem ele quer. E como que ele faz para endurecer o coração humano? Ele retira, então, quando você pensa no descrente, ele remove a graça comum, ele remove aquela graça que freia a maldade. Pense em você só precisa de um pouquinho, de Deus parar de agir um pouquinho, não sei que você faz a maldade. Deixa eu pensar aqui. Eu não vou me expor hoje, pelo menos não por enquanto. Pelo menos não por enquanto. Mas é um pouquinho, né? Às vezes você começa a falhar ou dar mole na sua vida devocional, e você, quanto mais distante da palavra você está, quanto mais distante de Deus você está, menos você vai perceber a realidade como Ele percebe.
como Ele criou. E uma vez que eu percebo diferente do que Deus percebe, a minha ação vai ser o quê? Vai ser pecaminosa. Então, a partir do momento que eu me afasto de Deus, a tendência natural vai ser com que eu comece a perceber de maneira distinta. Eu não mais vejo a mão de Deus agir, apesar dela estar lá, mas eu vou interpretar os factos de maneira distinta e a minha resposta àquilo vai ser diferente. Então, eu percebo que quando eu começo por circunstâncias diversas, a ter mais brecha na minha vida devocional, eu começo naturalmente a ficar mais ansioso. É natural, é consequência. Começa a diminuir a quantidade que eu leio, e não é uma fórmula mágica, é só porque você para de pensar do jeito que você deveria. O contato contínuo com a palavra e com Deus em oração mantém o nosso coração atento para a realidade das coisas. E a gente tem memória curta, a gente é igual aquele peixinho do filme lá do Procurando Nemo, a Dory. A gente se esquece da bondade de Deus, a gente se esquece da palavra dele. É rapidinho. Um dia que você parou de ler, naquele dia você já não lembra direito das coisas. E aí você não lembra, faz coisa errada, na hora. Até quando você lembra, você erra. Até quando você lembra, você comete pecado. Fica mais fácil e mais natural quando você não lembra, né? Então, vamos lá. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então aqui a gente tem claramente a doutrina da predestinação explicada, de que Deus, ele pode simplesmente fazer dois tipos distintos de pessoas. E uma coisa que eu acho interessante nesse exemplo é porque você consegue ver a figura de criador e criatura, certo? E você consegue ver a distinção do criador e criatura. O criador é um oleiro, uma pessoa, e a criatura é um mero barro. Então existe uma distinção, segura essa palavra aí, ontológica. Existe uma distinção entre seres. Então você tem o ser de Deus como criador e nós como meras criaturas. Então Deus, na sua soberania, ele faz como quer. Aí Romanos 11, 33 e 34, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então aqui, que tipo de vontade a gente já começa a ver? A decretiva ou secreta, né? Então inescrutável, não dá para você ir atrás, não dá para você sondar, você não vai conseguir descobrir. Depois o Berkoff até faz uma citação do Bavinck que eu achei interessante, mas vai ser bem no final, talvez a gente chegue lá. Então, Efésios capítulo 1, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, você pensar aí, bastante vezes a palavra vontade sendo utilizada e bastante vezes a gente vê o beneplácito da sua vontade, ele faz conforme ele quer. Mas uma outra coisa interessante aqui, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, esse negócio de mistério, para nós está resolvido. Não tem mais mistério, está desvendado. Então o mistério que era proposto, quando você olha o Novo Testamento, ele fala em mistério,
ele está a dizer daquilo que antes era oculto no Antigo e que agora é revelado no Novo. Resumindo, a pessoa de Cristo. Esse é o mistério que foi revelado. Então, para nós foi desvendado, né? Então, apenas uma nota lateral aí. Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que esse texto pode nos levar a uma interpretação errada? Como se fosse um mérito, né? Então veja como tanto o contexto como o restante da Bíblia é importante para que a gente possa interpretá-la corretamente. Se é quem faz a vontade que vai para o céu, onde está o mérito nisso? Quando você olha, se você olhar sem fora de contexto, você vai falar que é na obra da pessoa, né? Mas a gente vai entender que aquele que faz a vontade de Deus é aquele que foi salvo por ele. Se você pegar Efésios 2, ele vai dizer que ele nos salvou, pela graça sois salvo, e ele vai falar para que nós andássemos nas boas obras nas quais ele de antemão preparou. Então existe uma importância de nós fazermos uma leitura completa, né, das Sagradas Escrituras para a gente não cair em má interpretação. Então Mateus 12, 50, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe, né? Então esse texto aqui, católico apostólico romano, tem dificuldade. Porque esse é o texto que a Maria vai lá dar uma perturbada aos irmãos lá, fala assim, meu, chama esse cara aí, né? Ele falou, não, sai fora, não é vocês não, né? João 4,34, disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o quê? A sua obra. Então, a vontade daquele que me enviou. E no caso de Jesus, ele já sabe então qual é a vontade, certo? João 7,17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá o quê? Respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Interessante você pensar nisso, né? Porque a gente vive num tempo que existe várias igrejas ou pseudo-igrejas vão fazer um combate ferrenho do estudo doutrinário. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Agora, quem que o texto nos diz aqui? Que se para fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Quando você vai para Timóteo, Paulo vai falar da sã doutrina. Então, a doutrina nada mais é do que o conhecimento bíblico sistematizado, né? Então, pronto. Então, Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente começa a olhar para esses textos, fica difícil entender que existe dois tipos de vontade, em termos de qualificação, uma que não é revelada e uma que é. Para mim fica claro de que existe uma distinção entre elas, né? Agora, o que chama a atenção de vocês nesse texto? Esse é um texto bastante utilizado, né, principalmente no meio presbiteriano. O que chama a atenção de vocês nesse texto? Nada? Para não nos conformarmos com esse século, ok. Quer dizer com isso que este século não nos propõe nada de bom. Exato. Então, fora daquilo que é proposto por Deus, e esse século vai ser o sistema que opera fora dos padrões divinos, né? Desde aquela época até os dias de hoje. O que mais vocês podem ver nesse texto? Isso, você bateu na trave do que eu estou querendo. Você pegou a implicação, agora o como que isso acontece, o como eu experimento.
Então, quando a nossa mente é transformada para que nós experimentemos. Isso é interessante porque a nossa mente ela vai ser transformada. 12:1 vai falar do nosso culto racional, que é agradável a Deus. Então, quando a gente pensa na obra que Deus faz na nossa vida, aí eu volto na mesma tecla, que é essa ideia de uma vida de intimidade com Deus individual e coletiva. Então, no contato constante com as Escrituras, na minha vida de oração e na minha vida de igreja. Se a gente vai defender que os meios de graça acontecem também coletivamente, o culto, a Santa Ceia, tudo isso tem parte nessa transformação. O que me chama a atenção é que para você experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, você precisa ser transformado. Agora faça a conexão com o que eu falei do Berkoff, de que o seguir a vontade de Deus faz com que a gente usufrua das bênçãos dele. Tem coisa que para nós é bênção, tem coisa que para nós é maravilhosa e o mundo não consegue entender. Então, por exemplo, agora eu vou começar a jogar a meu favor. Por exemplo, é só uma pessoa que tem a mente transformada pela palavra que tem prazer em terça-feira às 20 horas estar aqui estudando teologia. É só uma pessoa que foi transformada, a sua mente foi transformada, que acordar no domingo pela manhã para chegar aqui 9 horas para EBD é prazeroso. Então, para que você possa experimentar a vontade de Deus, você precisa ser transformado por Ele. Aí você vai ter prazer no culto. Você vai ter prazer em ser generoso. Você vai ter prazer em sofrer com os que sofrem. Você vai ter prazer em auxiliar aqueles em necessidade emocional, financeira e tudo mais. Você vai ter prazer de fazer tudo aquilo que o mundo não quer que faça e que fala que é loucura. Você vai ter prazer em obedecer a Deus e ter filhos. E não os bonecos de borracha lá que está acontecendo no Brasil. Né? Não, eu ia fazer uma piada aí que eu vi, mas é muito pesada. Aí a minha esposa já falou para eu parar, ela já fez a mão assim, ó, ela não foi transformada ainda para usufruir dessas coisas. Mas vocês conseguem perceber de que se você olhar para a sua vida, e eu consigo ver isso na minha, se você olhar para a sua vida, hoje você tem prazer em coisas que você achava loucura? Ou não? O que você acha, Jacob? Estou achando você muito quieto hoje. Estou só ouvindo. Então pronto. Mas quando a gente olha para a vida cristã, a gente vai ser transformado de maneiras tão profundas que tem hora que vai falar, não é possível que eu gosto disso hoje. É como se você me encontrasse daqui 30 anos ou 20 anos e eu falasse para você assim, você não tem noção tanto que eu gosto de salada. Não faz o menor sentido na minha vida isso, né? Mas a gente está falando aqui de coisas espirituais, né? Então, é interessante essa dependência da transformação para que essa vontade possa ser usufruída por nós. E aí, quando a gente pensa aqui, Ítalo, naquela questão do porquê que a gente estuda esse atributo por último, é porque a gente vai entender então que a vontade dele é o quê? Boa, agradável e perfeita. Então é loucura para o mundo pensar que vai ser agradável para nós o ser moído por Deus. Em vários momentos da nossa vida nós seremos moídos por Ele. Nós passaremos por dores profundas, por momentos terríveis, mas que isso é agradável em nós, porque isso está a conformar em nós a imagem do Filho. Só que para isso eu preciso ser transformado para perceber essas coisas a partir dessa perspectiva. Então esse é um verso simples, pequeno, que dá para fazer uma pregação em cima dele. Então vamos avançar aqui, Deuteronômio 30:14, né? Pois esta palavra está muito perto de ti,
na tua boca e no teu coração para cumprires. Então essa ideia da palavra revelada, ela está o quê? Muito perto de ti, ela está acessível. Romanos 10:8, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Então é Paulo a falar para o povo, ó, nós pregamos a palavra, porque nós pregamos, ela está perto de ti. Já fiz algumas reflexões aqui, vamos passar. Então vamos lá agora para a liberdade da vontade de Deus. Isso aqui é interessante, vamos lá. A questão frequentemente debatida é a de Deus, é a de saber se Deus, no exercício da sua vontade, age necessária ou livremente. O que ele quer dizer com isso? Como que é o atributo de Deus? Fala aí. A seidade. Então Deus na seidade, Ele é suficiente em si, Ele não depende de ninguém, e porque Ele não depende de ninguém, Ele não é obrigado a fazer nada. Então a criação surge não por necessidade, mas por voluntária. Ele quis fazer, mas Ele não era obrigado a. Então quando Ele vai dizer que nessa vontade de Deus ela é necessária ou livre, é se Ele é obrigado a agir, se essa vontade de Deus, quando ela age, ela é necessária ou ela é livre. Vejamos aqui. A resposta a essa questão existe uma discriminação, uma descrição cuidadosa. Há também uma vontade necessária e uma vontade livre, que não é livre-arbítrio ali, né? Eu não corrigi isso aí. É uma vontade livre. O próprio Deus é objeto do primeiro. Primeiro, vontade necessária. O que ele quer dizer com isso? Ele deseja necessariamente a si mesmo, a sua natureza santa e as suas distinções pessoais na divindade. Essa ideia de que por ele ser um ser simples não composto de partes, e por ser a aceidade de Deus, por ele não necessitar de outras coisas, a única coisa que ele necessariamente tem que ter é a ele mesmo. E se você é perfeito, faz sentido, né? Você é atrás de você mesmo, não é? Faz sentido. Então pronto, isso significa que ele se ama necessariamente a si mesmo e se deleita na contemplação das suas próprias perfeições. Então muitas vezes as pessoas se deparam com esse tipo de conceito e elas podem ser levadas a achar que Deus é meio narcisista, muito centrado em si. E a pergunta que eu faço, se você fosse perfeito, não faria sentido? Porque só existe um ser perfeito, Ele mesmo. Agora, como não ter prazer na perfeição? Pensa você na sua imperfeição. Às vezes você não tem prazer em você mesmo, em alguma coisa que você faz, assim, hoje foi bem feito. Não tem ou não? Até porque se Deus não tivesse prazer na perfeição, ele não seria perfeito. Aí pronto, aí. Tá vendo? Agora já foi além da seidade, agora já tem mais armas no arsenal dele. Né? Vai ser igual o Natan. O Natan, depois que ele terminar de capinar o quintal dele lá, ele vai estar da cor da calça dele ali, né? Parece que ele foi para a praia, mas ele vai olhar para aquilo e vai ter satisfação naquilo que foi feito, né? Uma obra com muito esforço, não é? E ele acontece como uma idolatria. E é interessante, né? Porque é por conta desse livro do Piper, o Piper está explorando um conceito apresentado por outros teólogos do passado, e ele traduz isso para uma linguagem moderna. Uma coisa que é interessante é que por conta do Piper que eu vejo pessoas se deparando com esse conceito e falam assim, mas peraí, então Deus é meio narcisista. Eu falo, não. Até porque eu entendo que parte... Foi uma ideia que me veio agora. Parte do prazer que Deus tem em nós só acontece por conta de Cristo, que é prazer nele.
Então é interessante a gente pensar nos desdobramentos disso, né? Então pronto, vamos lá. Então, contudo, ele não está sob nenhuma compulsão, mas age de acordo com a lei do seu ser. Ele age de acordo com a sua natureza e nesse sentido que eu tenho defendido, de que Deus não tem um livre-arbítrio, que seria a capacidade de agir contra a sua natureza, né? E esta, embora necessária, é também a mais elevada liberdade. Ou seja, quando Deus age de acordo com o seu caráter, ele é livre. Então, a liberdade de fazer aquilo que é certo. Agora, as criaturas de Deus, porém, são objetos da sua vontade livre, não necessária. Ou seja, Deus determina voluntariamente o que, quem Ele criará, bem como os tempos, os lugares, as circunstâncias das suas vidas. Quando você olha isso, o que sobrou? Nada. Então, ou seja, Ele cria o que, Ele cria quem, Ele cria circunstâncias, Ele cria a data, Ele cria... Não sobrou nada. Ou seja, soberano. Soberano sobre tudo e sobre todos. Ele marca o caminho de todas as suas criaturas racionais, determina o seu destino e usa-as para os seus propósitos. Então, uma coisa importante para a gente, quando a gente pensa em soberania, e muitas vezes as pessoas vão se questionar a respeito de salvação de um e não de outro, ou então por que isso acontece comigo e não com ele, né? E normalmente isso é com coisa ruim. Não é? Ninguém recebe uma transferência de 100 mil euros e fala assim, por que foi comigo e não foi com o outro? Certo? Se quiserem fazer a transferência, fique à vontade. Posso passar meu MBA, né? Mas essa é a gente entender que existe um propósito naquilo que Deus faz e o propósito das coisas que Deus faz está relacionado com a sua glória. Então, tudo o que Deus faz, tudo o que Deus decreta em última instância, vai trazer glória para o nome dele e fazer o nome dele conhecido. Então, a gente já falou disso quando a gente vai lá para o Êxodo, nas pragas. O que Deus falou que ia fazer as pragas? Para que saibam quem eu sou. Então, em última instância, nunca é sobre nós. Então, a pergunta assim, por que ele me salvou e não o fulano? Eu penso dessa forma de vez em quando. A questão é o porquê que ele me salvou, quais os propósitos que ele tem para mim, de que maneira isso vai glorificar o nome dele. Que o propósito último é a glória dele e não a nossa, né? Então, olha lá, embora ele os dote de liberdade, a sua vontade controla as suas ações. Então é aí que começa a ficar apertado. Porque é o decreto de Deus vai se cumprir. Só que ao mesmo tempo você é dotado do que o texto fala? De liberdade. Então isso significa que você está cá hoje. Por quê? Porque Deus decretou e porque eu quis. E essas distinções, elas são importantes porque tem hora que é difícil. Vai lá, Tavani. Também entra nessa. E mais ainda, porque é Ele que opera em mim o querer e o realizar. Então está tudo na Bíblia. Mas isso funciona muito bem para coisa boa, o problema é você aplicar isso para coisa ruim. Será? Você está parecendo, você vai ver com que, você vai ver, eu vou chegar lá no texto, você está parecendo com os outros irmãos nossos, lá os arminianos, mas nós vamos dar jeito em você. Mas é difícil mesmo, né? E é uma das grandes dificuldades desse assunto. E a gente vai ver a hora que chegar lá nessa sessão. Uma das coisas que eu gosto muito da teologia reformada é o cuidado que os teólogos, aí eu posso, como pastor, talvez me incluir no meio, o cuidado que eles tiveram, o cuidado que nós tentamos ter ainda hoje, na maneira de expressar algumas coisas, algumas verdades. Porque eu não posso
não posso ir contra as Escrituras, eu não tenho esse direito. Agora, existe uma forma que eu consigo conciliar, ou como diria, harmonizar, coisas que parecem paradoxais. Que o paradoxo seria uma contradição em si ali, né? Ou, assim, não, tem um jeito de conciliar isso. E a gente vai, se Deus quiser, a gente chega lá hoje. Mas o ponto que o Bibiano trouxe é uma das grandes dificuldades, que até a mensagem que eu mandei lá no grupo hoje era para provocar um pouco dessa ideia, né? Porque a pergunta que sempre surgiu com as crianças, estudando o Catecismo Maior. Deus decretou o pecado? Decretou. Só que falar isso não é o suficiente. Aí a confissão de fé fala umas coisas um pouquinho além disso. O que a confissão de fé fala? De tal forma que ele não é o autor do pecado. Aí vai chegar lá. Então pronto. Então a Bíblia fala aí dessa liberdade da vontade de Deus nos termos mais absolutos. Vários desses textos aqui a gente já leu, então a gente vai ler só uma parte deles, não vou ficar repetindo. Por exemplo, Salmo 115, 3, qual que é esse? Pronto, está lá no céu, faz tudo conforme lhe agrada, a gente acabou de ler, né? Então vamos lá, ó. Jó 11, 10. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem poderá impedir? Então vocês lembram do livro de Jó, certo? Estou finalizando a leitura, cheguei no quarto dos 3 amigos, né? Estou lá no Eliú, lá. Eliú não, é? Ele está lá. Eu fiquei quieto porque eu era da mocidade. O dele era da mocidade, né? Então eu era jovem. Achei que vocês velhos fossem sábios. Eu gosto da humildade. É muito interessante, né? Eu estava quieto porque eu imaginei que vocês fossem sábios. Mas já que vocês não falaram o que tinha que ser falado, eu vou começar a falar agora. É muito bom isso aí, pô. Muito bom. Então vai lá, Provérbios 21, como o ribeiro das águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o quê? 2 exemplos de que, segundo o querer do Senhor, ele inclina o coração dos reis. 2 exemplos. Quero que vocês me deem. Ah, pelo menos Nabucodonosor, já viu hoje, era essa daí, eu queria essa. Me dá outro exemplo. O faraó. Então Deus inclina. Se ele inclina desses homens poderosos, quanto mais o nosso, não é? Então pronto. Isaías 10, 15. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Veja com que nós estamos sendo comparados. Presta atenção nesse texto, né? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, e o bastão levantasse a quem não é pau. É o rabo abanando o cachorro. É a banana comendo o macaco, é tudo ao contrário. E você entende que a gente está sendo comparado aqui? Você consegue ver como a gente normalmente é na categoria de objeto, e Deus é numa outra categoria completamente distinta, né? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Então é interessante, né? Tem um teólogo bastante famoso lá na história do Westminster, que é o Van Til, e ele vai falar que muitas vezes nós, né? Eu não lembro exatamente se ele fala do ateu ou se ele fala de nós nos rebelando contra Deus. Nós somos como aquela criança no colo do pai, dentro do metro, dando tapas na cara dele falando que ele não existe. Você pode falar o que você quiser, você pode se rebelar o que você quiser. Ele existe, ele fez do jeito que ele tinha que te fazer, e ele sabe porque ele te fez, e ele tem um propósito nisso. Então vamos lá, Isaías 45, 9, ai daquele que contende com seu Criador. Ai daquele que se contende contra o seu Criador. Não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro a quem lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça. Você fez a chávena sem alça, não é? E muitas vezes, quem aqui já não teve essas crises de falar para Deus, o Senhor poderia ter me feito de tal jeito? Poderia ter, né? Uma coisa que eu sempre peço, eu podia ser mais inteligente. É duro, meu. Então, assim, eu precisava ser mais inteligente, eu precisava ter mais concentração.
eu precisava ser mais quieto, eu precisava ser menos nervoso. Será que eu ponho a culpa nele, né? Falei assim, por que o senhor não me fez de outro jeito, né? Aí teve uma época que eu entendi, falei, senhor, eu até hoje não achei na Bíblia falando que ser agitado é pecado. Fala que é pecado agitação de doutrina. Se é uma pessoa cheia de vida e de energia, não é pecado. Então eu falei, agora o senhor se vira para me usar desse jeito. Agora não vou me mexer com isso aí não, ó. O nervoso, preciso mudar. Agora o ser agitado, agora o senhor vai ter que dar um jeito, porque isso não é pecado. E eu acho que tá caminhando aí, né? Vamos ver. Eu acho que tá me esgotando, né? Vai tirando energia, né? Mas uma outra coisa que eu pensei aqui, até esqueci o que eu tinha pensado, e essa era uma boa. Era uma boa. Era o caco no meio de cacos, né? Porque Isaías tem vários textos que são muito fortes, né? E aqui é completamente aleatório, tá? Tinha uma época no seminário que a gente tinha que cumprir umas horas de capelania. Então a gente ou tinha que ir para uma casa de idosos, ou a gente tinha que ir para o hospital, a gente tinha que... Tinha uma outra casa lá em São Paulo chamada Casa do Aconchego, é um trabalho muito interessante, de uma mulher chamada Elenivação, de que ela dá abrigo e alimento para as famílias que não têm condição e que se tratam no Hospital das Clínicas. Então, muitas vezes viajam de longe, às vezes do país ou do estado de São Paulo, não tem onde ficar, ela consegue arrumar abrigo. É um trabalho bastante interessante. E eu lembro, né, que eu tive que cumprir algumas horas, né? E eu cumpri horas na Casa do Aconchego, eu cumpri horas no hospital, e eu cumpri horas na casa de idosos. E uma vez que a gente foi na casa de idosos, e aí muitas vezes o professor responsável pedia para um aluno, falava assim, você leva a devocional lá hoje, né? Gente, e os idosos, na casa de idosos, já não estão mais com, né, tá com o enfermeiro o tempo todo junto, às vezes a compreensão já não está tão bem. Aí chega o camarada lá, vamos abrir Isaías. Aí ele começa a ler o texto. Ó, vermezinho de Jacó. Eu falei, não, velho, faz isso pros velhos agora. Não dá, meu. Não tem outro texto, né, pra você ler. Aí falou lá, falei, aí depois desse dia, eu acho que nunca mais o aluno deu devocional lá. Aí era só os outros, né? Mas, enfim, acabei tendo aqui algumas reflexões, né? Eu lembro, agora com outro, completamente aleatório, né? Eu lembro, o primeiro dia que eu fui na Casa do Aconchego, a realidade muito dura que você fica distante dela. Tem um texto em Provérbios que vai dizer que é melhor você estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. E eu nunca entendi isso aí. E aí eu fico invocado com os textos, eu vou atrás de entender. Mas por quê? E um dos comentaristas vai falar que a ideia por trás disso é de que quando a gente está na casa onde há luto, a vida é colocada na perspectiva correta, que a vida é curta. Você não tem para sempre. Então, se você tem uma vida pequena, curta, é importante que você a viva bem, que você faça as coisas, que você busque a Deus enquanto há tempo. E o comentarista vai dizer que naquele tempo, você não tinha hospitais como nós temos hoje. Então, onde se tratava os doentes? Em casa. E ele vai dizer que algumas doenças tinham um cheiro. Então, você chegava em casa, você sentia o cheiro da morte. Você sabia que aquela pessoa que lá estava não ia durar muito mais do que aquilo. E hoje você vai em São Paulo, eu não sei como que é aqui, mas você vai em São Paulo, tem uns hospitais lá, parece hotel, pô. Tem o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, qual aquele outro lá, o da Paulista lá, Oswaldo, como que é o Oswaldo Cruz, que é um hospital de origem alemã. Pô, esse Oswaldo Cruz lá, acompanhante tinha direito a tablet com Netflix, tinha cabeleireiro, barbeiro para paciente lá dentro. Você sente lá, parece cheiro de hotel, não parece cheiro de doença. Ele falou assim, então você vai perdendo noção da morte, né? E eu lembro que no primeiro dia na Casa do Aconchego, eu cheguei lá, eu comecei a olhar. Eu lembro até hoje um menino que ele andava com o respirador o tempo todo.
Menino 9 anos. Aí chegou lá o dia, tinha uma menina, nossa, tinha até esquecido disso. 2 meninas na mesa, uma negra e outra loira. E eu ia lá, eu dava devocional na hora do almoço, eu fazia oração pela comida, eu falava com as mães. Aí eu lembro que a menina falou assim, e elas super empolgadas lá comigo, essa é a minha irmã. Eu falei, uai. Aí eu olhei assim e tal. Você fica quieto, né? Você tá no ambiente, você fica quieto. Falou, minha irmã de transplante, nós precisamos do mesmo tipo de transplante. Nossa, 10 anos, 15 anos. Aí eu lembro que a mulher falou assim, você não pode ir lá comprar um pão, tá faltando um pão aqui e tal. Pega o dinheiro. Eu falei, não, fica o dinheiro, velho, fica o dinheiro. Deixa que eu vou lá. Eu lembro que eu saí, e do jeito que eu saí, eu fui chorando. De lá até o mercado. Como a gente perde o contato com essas coisas. Como o sofrimento dos outros parece tão distante, né? Como a gente não se envolve nisso. Mas reflexão completamente aleatória. E aí eu lembrei, né? Quando você olha lá para essas pessoas, né? Às vezes a gente reclama de coisa tão pequena. Você tem criança lá com 9 anos andando com um respirador o tempo todo. É uma máquina grande. Sem aquilo ele não vive. Aí às vezes a gente reclama, né? Que a gente não tem uma alça, né? Eu às vezes reclamo que estou ficando careca. Olha que desgramado, né? Tanta coisa pior na vida, não é? Mas enfim, Mateus 20, 15. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Uma pergunta interessante, né? Interessante. Aí Romanos 9, depois a gente volta de novo para Romanos 9, né? Então, tem misericórdia de quem quiser. Aí olha só 16. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tem como discutir com esses textos bíblicos? Eu fico pensando a manobra hermenêutica que a pessoa tem que fazer para discordar disso aqui. Mas vamos lá. 1 Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um. Do que ele está dizendo no contexto? 1 Coríntios 12. Isso aqui é uma passagem que você tem que saber de cabeça. Dos dons. Então, a Maria Anitta já passou pelas igrejas pentecostais. Estou brincando. Porque é lá que a gente aprende dos dons, né? O presbiteriano normalmente não fala muito de dom, né? Vamos fazer uma aula de dom qualquer dia aqui. Mas 1 Coríntios, então, vai falar 12, vai falar dos dons e fala da metáfora do corpo, né? O que é importante aqui? Que o Espírito distribui os dons conforme lhe apraz. E aí, você não pode reclamar na vida da igreja que você não tem dom para servir em uma área, porque ele com certeza te deu para outra. Porque a certeza que a gente tem com o texto é que não existe, olha isso é forte. Não existe crente sem dom espiritual. Não existe. Não existe crente sem dom do Espírito. Agora, não é como a maioria das igrejas pensa. Mas não existe. Porque todo crente, ele atribui pelo menos um. Se você tiver pouco lá, nível baixo, você tem pelo menos um. Um dom espiritual você tem. Agora, o que deveria ser sua função? Ou deveria ser sua atitude diante disso? Orar a Deus para que você perceba qual é e pedir para que ele coloque esse dom em prática na vida da igreja. Porque o dom ele é dado não para que você construa um nome para si, mas para que você edifique os seus irmãos. E esse dom, ele não vai precisar de cargos, muitas vezes vai ser no dia a dia, no convívio das pessoas. Então, é importante você pensar nisso aí, a soberania divina, na maneira como ele edifica a igreja através da distribuição dos dons espirituais. Então, vai ser no 13. Vai ser no 13. Então, a ideia aqui... E Paulo, é que o pessoal... O nosso tempo tem muito esse lance de que se você pensa muito, se você faz...
você perdeu o espírito. Né? Então assim, se você estuda demais, você apagou o espírito. Se você vai fazer uma pregação, não sei o quê. Se você lê a pregação, onde que o espírito está a agir e tal. E o povo parece que não lê as cartas de Paulo. Se o Paulo não fosse inspirado, daria até para falar que ele é meio manipulador. Eu quero que você leia depois com atenção a carta de Paulo a Filemon. Mas Paulo pega pesado. Ele fala assim, eu quero que você faça de boa vontade. Ainda que eu tenha de direito de te pedir para você fazer, porque você me deve a sua vida. Mas eu não quero te pedir isso, acho que você pode fazer de boa vontade. Precisa? Entendeu? É igual chegar para os caras aqui, você é de TI. Eu poderia falar, você é de TI, você dá o dinheiro. Eu falei, não, mas eu quero que você faça de boa vontade. Não sei porque você tem muito, né? Temos desafios aqui na igreja, tal. Então é interessante como você vai olhando e a maneira como Paulo articula as reconciliações. E o que Paulo faz aqui? Primeiro ele vai mostrar a ideia do corpo. Cada um tem uma função. E todo mundo é importante. Quem nunca chutou aquela quina da cama, o dedinho? Você lembra desse dedinho que você nem gosta de cortar a unha dele, certo? Mas você chutou lá, você lembra dele uma semana. Aí você não fica legal, você manca e tudo mais. Então, se até o dedinho mindinho é importante. Aí ele fala, beleza. Mas ele fala assim, então é o seguinte, agora como que essas partes funcionam? Cada uma tem uma função e essa função vai estar associada então ao dom. E quem dá o dom? É o Espírito, não é por mérito. Então não tem aquele que é melhor do que os outros porque ele tem um dom. Então um dom do ensino aparece lá na frente e ele é melhor do que os outros. Não. É cada um com uma função. E ele vai falar que tem que procurar os melhores dons. Aí ele chega no 13 e fala, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem nada na vida que vocês fizerem que se vocês fizerem sem o amor serve para alguma coisa. Então quando ele fala para buscar o melhor dom, qual é o melhor dom a ser buscado? O amor. Porque só ama aquele que é habilitado pelo Espírito. Então depois começa a perceber, Paulo era bom de lógica, ele fez umas aulinhas de lógica lá, certo? Quando ele estudou lá aos pés de Gamaliel, o cara fez intercâmbio internacional. Paulo era de Tarso, foi criado aos pés de Gamaliel lá, foi educado. Paulo era rico, Paulo não era pobre. Para fazer o que ele fez na época que ele fez, era só a família diferenciada financeiramente que fazia. E ele vai considerar tudo isso como esterco por conta do Evangelho. Então pronto. Então Apocalipse 4:11, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas por conta da sua vontade. Então pronto, vamos continuar aqui. Eu achei que ia terminar a aula, já fiz a aula para a próxima semana. Então nós vamos pelo menos mais 2 semanas na soberania. Você está achando ruim a soberania de Deus? Entende? Perceber melhor? É porque é complexo o assunto, não é? E porque tem abundância de evidências, abundância de textos bíblicos. Então vamos lá, a igreja sempre defendeu essa liberdade, mas também enfatizou o facto de que não pode ser considerada como uma indiferença absoluta. Então essa ideia de que a vontade de Deus, ela é livre, mas pelo fato dela ser livre, ela não ser necessária, obrigatória, isso não quer dizer que Deus é indiferente à igreja. Então isso é qualificação. Você, não, Deus não precisa, Ele não está nem aí para a igreja, deixa a igreja lá, deixa o mundo de lado, que é o que alguns vão crer. A liberdade de Deus não é pura indiferença. Deus tem razões, isso aqui é importante, Deus tem razões para desejar o que deseja e que induzem a escolher um fim em vez de outro e um conjunto de meios para atingir um fim em detrimento de outros. Então, existe uma forma de Deus trabalhar na nossa vida e Ele tem razões para escolher o que Ele faz na nossa vida. Então, os sofrimentos que Ele coloca na nossa vida, Ele tem uma razão para aquele tipo de sofrimento ao invés de outros. Deus tem um propósito, Ele tem razão para fazer isso. Uma vez que a ideia é o nome dEle ser glorificado no fim, Ele tem uma forma de trabalhar no seu coração e Ele tem uma razão para a qual Ele fez isso. Você vai entender? Você vai saber? No detalhe? Essa é uma pergunta que o Bavin que vai responder mais para frente. Olha só, em cada caso, há um motivo predominante que torna o fim escolhido e os meios selecionados mais agradáveis a Ele. Embora não possamos determinar qual é esse motivo. A gente não vai saber, em última instância, a gente não vai saber o porquê que Deus escolheu uma forma ou outra. A gente pode
cogitar. Por exemplo, quando Deus me chamou para o ministério, uma das coisas que eu perguntava a ele é: por que o Senhor demorou a me chamar? Se fosse para me chamar, por que não chamou logo quando eu era mais novo, igual foram alguns da minha turma, e eu já saía mais cedo do seminário, e hoje eu estaria aqui com 20 anos de ministério, por exemplo? Essa é uma pergunta que eu me fazia. Por que isso? E aí você tem várias formas de ler isso. E uma das razões pelas quais eu vejo que Deus fez isso na minha vida é que eu passei quase 9 anos no mercado de trabalho. Então passei por corporações, eu trabalhei, e um termo bíblico para uma das características que eu tenho é perseverança. Alguns diriam teimosia, mas eu vou na perseverança. Eu não gosto de desistir. Eu não gosto do fracasso e eu não gosto de desistir. Então, quando eu pego para fazer alguma coisa, eu só vou parar de fazer aquilo se eu morrer, se me faltar energia. Tem que acontecer algo muito forte para que eu desista de alguma ideia que eu tenho na minha cabeça. E eu passei durante minha vida profissional, em muitos momentos eu tive várias crises profissionais. Normalmente crises associadas a valores da empresa, valores que eu tinha na minha vida, enfim. Até que chegou um ponto que aquilo estava quase insustentável e aí veio o chamado. Quando eu olho hoje, eu vejo que parte do processo que Deus fez, a maneira como eu interpreto, é de que eu tenho convicção de que eu jamais devo voltar para aquela vida. Então, às vezes, passado um tempo, né, porque o padrão de vida mudou. Eu saí do banco, reduziu a entrada financeira em casa, né? E às vezes as pessoas falam assim: mas você não tem saudade do banco? Rapaz, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu tenho zero saudade. E além de não ter saudade, eu sei que eu não devo voltar para aquilo lá. Mas foi uma forma como eu interpretei o fato dele ter me deixado quase 10 anos trabalhando, de uma forma que eu nunca encontrava satisfação, eu nunca estava satisfeito. Aí foi uma das maneiras que eu fiz a leitura. Outra leitura, várias coisas que eu aprendi dentro das empresas e nos cursos que eu fiz pelas empresas, eu consigo usar hoje na vida da igreja. Então, em termos de organização, enfim, a maneira como eu penso e apresento para o conselho ideias financeiras, o controle nosso financeiro, né, coisas que não eram acompanhadas, que hoje a gente acompanha. Mas enfim, então tem como, só que em última instância eu posso falar que é exatamente esse o motivo e que esse foi o motivo predominante? Não posso. Então, de um modo geral, pode-se dizer que Deus não pode desejar nada que seja contrário à sua natureza, à sua sabedoria ou amor, à sua justiça ou santidade. E aí que daqui a pouco a pergunta do Bibiano começa a ficar complicada. O como casar isso com a ideia do decreto do pecado. E aí é o que o Bavinck vai falar sobre a gente tentar descobrir a vontade de Deus, né? A secreta, né? Bavinck realça que raramente podemos discernir por que razão Deus quis uma coisa em vez de outra. E que não é possível, nem sequer permissível, procurarmos algum fundamento mais profundo das coisas do que a vontade de Deus. Porque todas essas tentativas resultam em procurar um fundamento para a criatura no próprio ser de Deus, ou em roubar-lhe o seu caráter contingente e em torná-la necessária, eterna e divina. De maneira resumida, numa linguagem de hoje, o que o Bavinck está a dizer é o seguinte: a gente não tem o direito a procurar alguma resposta que não seja essa é a vontade de Deus, porque se eu encontrar alguma coisa que não seja a vontade de Deus para ser a razão daquilo, existe alguma coisa mais importante que a vontade de Deus e o ser de Deus.
Então, em última instância, por que essa catástrofe aconteceu na minha vida? Porque essa é a vontade de Deus. Não existe nada que vá além disso, que vai me dar uma resposta satisfatória e que vá, por exemplo, nessa ideia, deixar Deus no lugar que Ele deve estar. Basicamente isso. E aí a gente vai entrar na seção da relação da vontade de Deus e do pecado. 9:22. Qual que é a chance de a gente terminar isso? É 0. E eu vou ter que resgatar isso aí. Então, vamos para algumas perguntas e a gente já encerra. Pergunta complicada, eu acho que eu já coloquei ela aqui no passado. Então, se pôs no passado, ela foi respondida. Não foi. Então, não estava eu aqui, ué. Mas vai lá. Na hora que a gente mistura a soberania de Deus com o poder de Deus, a ação soberana dele com o poder não converte aquilo que seria errado em certo. O que você entende por poder de Deus? Eu posso dizer que essa cadeira é branca. É branca. Eu estou mentindo, porque ela é preta. Se Deus fala, ela é branca, ela automaticamente se transforma em branca, porque Ele tem poder. E ela nunca foi preta, porque Ele decretou que ela é branca. E aí, Isso, mas Ele nunca teria dito que ela seria preta. entendeu tudo? Então, mas Ele nunca teria dito que ela era preta. Entendeu? Se ela é branca, Ele jamais teria dito que ela é preta. Se Ele te criou homem, Ele jamais te criou como mulher. É simples assim. Porque quem muda de ideia somos nós. Quem muda de conceito somos nós. A gente que é limitado começa a estudar alguma coisa. Eu vou falar de temas mais genéricos. Sim, Complicado. mas Só de objetos. Mas manda um tema complicado então, porque da cadeira ele jamais teria falado que ela é preta se ela fosse branca. Zé falar que aquilo que os irmãos tentaram para o mal, Deus encontrou para o bem. Acho que é a atual lógica. Só que no caso, o evento aconteceu. Só que na perspectiva de Deus, era para acontecer aquilo. E aquilo não era bom porque Deus tinha o seu sua vontade e era o nome da história. Eu não sei se é isso que ele está a pensar, mas é porque a maneira como se apresenta a ideia, eu vejo uma mudança de alguma forma que é incapaz que ela ocorra em Deus. Porque Ele é imutável. Então, existem coisas que Deus faz que não tem como ser diferente. Existe um sentido que não tem como ser diferente. A nossa limitação? Não, porque se Ele falou que é preto, é preto. E aí, se Ele falou que é branco e jamais poderia ter sido preto. E nós nunca iríamos perceber se já foi antes outra coisa. Porque ele tem esse poder. Ele tem essa soberania. Ele pode, inclusive, mudar a nossa percepção sobre as coisas. Não, Ele muda a nossa percepção sobre as coisas porque um dia você era um vagabundo e hoje você é um crente. Um dia você não cria, hoje você crê. Ele mudou sua percepção. Ele mudou sua percepção. E é isso normalmente que acontece. Então, nessa linha, faz mais sentido que a nossa percepção seja alterada do que Deus mudou alguma coisa nele ou na realidade. Eu não estou falando que ele mudou alguma coisa nele. Eu estou a dizer que é como a mitologia de Midas. Tudo que toca se torna ouro. Tudo que Deus toca se torna santo. É isso que eu estou querendo dizer. E aquilo que a gente vê como uma coisa que é contra, ele converte em coisas que são a favor. Mas qual que é o problema disso? É isso que eu não estou... Não tem nenhum problema. É isso que eu não estou percebendo. Porque, por exemplo... Não tenho nenhum problema. Eu só estou dizendo que a vontade decretiva de Deus, pela soberania, somada ao poder, eu não vejo que seja uma coisa que tenha impossibilidades. Do jeito que está descrito. Tá. As impossibilidades descritas, na verdade, elas se transformam em possibilidades. Não. Porque existem coisas que são impossíveis para Deus. Porque Ele tem um caráter. Porque, por conta do caráter de Deus, existirão coisas que são impossíveis para Ele. Como, por exemplo, é impossível que Ele minta. Então, eu creio que talvez um dia eu vou conseguir perceber a sua pergunta, porque da maneira como você coloca,
essa ideia de, olha, o Midas, né, tocou, ou Deus toca, ou então Deus manda separar e aquilo vira santo. Isso para mim é a coisa mais normal do mundo, mas não tem nada a ver com a coisa em si, tem a ver com o que ele faz a coisa ser, né? Então eu não vejo nisso uma questão de impossibilidade. Então quando eu olho para isso, e eu olho para o caráter de Deus, vou trazer aqui uma provocação só para... Uma das conversas que teve uma vez no seminário, lá no Brasil, um cara falou assim, ó, mas Deus abençoou a mentira. Pronto, quando? Em Raabe. Que Raabe mentiu, protegeu os espias e ela foi salva por conta daquilo. Então Deus abençoou a mentira. E aí a resposta do professor foi genial. Ele falou, quem te disse que ele abençoou a mentira? Ele abençoou apesar da mentira. Que se eu for pensar, basicamente é a nossa vida, né? E então a maneira, e isso é a importância dos fundamentos bíblicos estarem sólidos e de um bom conhecimento bíblico, para que diante de algumas cenas a gente pode olhar, igual coloquei aqui o texto de Mateus 7, aquele que vai ser salvo é aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu posso olhar aquele texto de uma perspectiva diferente e chegar à conclusão que são as boas obras que salvam, ou eu posso olhar através do restante da Escritura e falar que uma vez que o cara é salvo, as boas obras são um sinal de que ele é salvo. É um sinal de que ele foi transformado. E então essa separação, eu vejo que tem coisas que Deus ele não pode fazer, porque seria ir contra quem ele é. E aí é ele agir contra o próprio caráter. E aí é complicado. Aí na minha cabeça não fecha a conta, porque a Bíblia fala que ele não pode mentir, né? E pronto. Então, mas é aí que é o ponto. Você percebe o meu ponto. Uma pessoa que tem todo o poder não pode mentir, porque no momento que ele fala, aquilo que ele falou, que seria uma mentira, se transforma em realidade. Então, a questão... Essa teoria você consegue perceber? Não, eu consigo. O problema é que a gente está aplicando Mas eu entendo o seu ponto também, eu só queria mencionar que a gente acaba por aplicar aí uma esquinha, a gente acaba por aplicar uma série de posturas e ações que são próprias de seres humanos caídos e não de Deus. Aí qual é o problema? Eu começo a pensar em Deus como um ser humano, como se ele fosse responder como um ser humano, se ele fosse reagir como um ser humano. Que é a briga que muitas pessoas têm com a soberania de Deus em termos da salvação, porque elas pensam na salvação como ser humano e não como Deus. É como eles vão analisar a maneira como Deus julga as coisas e a maneira como ele usa a misericórdia, a maneira como ele usa a graça. Assim, por que Deus foi mais misericordioso, ele tolerou mais uma nação em pecado do que outra? Ou por que demorou mais tempo para acontecer uma coisa na vida de uma pessoa do que em outra? O porquê, por exemplo, dentro da igreja, famílias crentes passam por dificuldades. Se a gente for olhar pela perspectiva humana, e a gente começa a pensar que Deus tem motivos como os nossos, e a gente limita ele nessa, que é o que o Bavinck falou, eu não posso falar alguma coisa além do que a vontade de Deus para que algo aconteça. Também a gente já estudou antes que Deus é verdade, e a verdade também se revela na realidade. E como Deus também é mutável, esse tipo de coisa não poderia acontecer. Não é questão de que Deus muda a realidade, até porque se ele mudar a realidade, ele deixa de ser imutável. Então existe algumas coisas, uma vez que criadas da maneira como criadas, né, elas não mudariam, né? Mas eu creio que Não, aí você começou a entrar numas paranoia da filosofia, de que se todo mundo enxerga a mesma realidade, existe umas coisas assim, né? Aí não vale a pena, aí é muita loucura para essa hora da noite. Mas pronto, esse é um risco que a gente incorre, né? De aplicar limitações humanas à pessoa de Deus. Por exemplo,
Eu tenho lá uns dois ou três livros abordando biblicamente a justiça divina, a sua bondade, dentro das mortes no Antigo Testamento. Então, por exemplo, Deus mandar matar nunca é errado. E se a gente mandar matar, pode ser errado. Principalmente se a gente não tiver numa posição de governo, aí é sempre errado, né? Mandar matar, né? Agora, matar, em alguns casos eu posso matar de maneira correta, em alguns casos eu posso matar de maneira errada. Se eu matar em defesa da minha família, eu estou matando de maneira correta. Se eu matar por diversão, eu estou matando de maneira errada. Agora, com Deus não existe essa possibilidade. Então, a gente começa a aplicar limitações nossas e processos decisórios nossos, sendo que a gente não consegue atingir quais são os processos decisórios dele. Né? Que o Berkoff apresentou aqui, essa ideia de que ele tem sempre uma razão pela qual ele escolheu alguns meios e não outros. Ou por que ele escolhe um destino para uma família e não outra. Né? Exemplo. Eu tenho amigos meus no seminário no Brasil, de que desde quando casaram, eles nunca fizeram nenhum tipo de controle de natalidade. Certo? Eu tô indo para 8, 9 anos que eu entrei no seminário. Então tem cara que está 9 anos sem controle. Tem 4 filhos. Eu tenho outro que tem 9 anos sem controle e tem só 3. E eu conheço a pessoa que tem 18 anos, que está tentando e tem 0. Então, por que Deus faz isso? Ele tem um processo decisório na cabeça dele. Na cabeça é a forma de falar, né? Mas ele tem os propósitos dele. E a gente não pode aplicar limitações. Em alguns momentos a gente vai conseguir perceber alguma ideia, igual eu falei da minha ideia da mudança do banco, né? Da saída do banco. Mas pronto. Eu acho que esse é um risco que a gente corre. Se a gente começar a tentar entender, perceber demais alguns detalhes, a gente pode aplicar limitações em Deus que são inerentes à nossa natureza. Ainda que não seja caída, ainda que seja a do Éden. Você percebeu que eu estou tirando a limitação que você está dizendo. Não, isso aí não é limitação, aí é quem Deus é. Eu não posso chamar Deus de limitado, senão ele seria perfeito. Não, eu concordo, mas esse que é o ponto. Bom, eu acho que a gente não vai chegar em lugar nenhum, até porque eu não sei falar direito, eu não sei explicar meu ponto. Talvez eu tenha que estudar filosofia. Não, filosofia não, preciso da Bíblia, filosofia não. Mas assim... Esse é o ponto, é que eu já expliquei várias vezes, e o que eu vejo é que todos os argumentos não percebem o que eu estou falando. Então talvez não seja filosofia. Porque assim, às vezes uma das dificuldades que às vezes a gente pode ter é entender qual é a nossa dúvida real. Eu não tenho, assim, o meu ponto aqui é que a questão da limitação que está sendo dita aí no slide anterior, eu acho que algumas limitações que estão ali, na verdade, não são limitações, são limitações se você considerar só soberania. Na hora que tu coloca o poder e a autoridade, a limitação deixa de existir. Porque Deus também santifica, ele coloca a pureza. Então, vamos dizer assim, na hora que, vamos dizer assim, se tem algo que aparentemente é contra o caráter dele, mas na hora que se ele tem interesse daquilo acontecer, aquilo se transforma no caráter dele também. E deixa de ser contra o caráter. É isso que eu estou querendo dizer. Mas isso é loucura. Não é isso, pronto. Aí fez sentido. Aí fez sentido. Porque tem uma questão importante aí, que se a Bíblia afirma que Deus não pode mentir, aí não tem como ele mentir e isso ser santo, porque ele não pode. Aí a Bíblia fala, ele não pode mentir, porque ele é a verdade. Aí é uma contradição de ser. Aí ele ser algo que ele nunca foi. E aí a mentira, por princípio moral, é sempre errada. Aí. Então pronto. Então depois a gente continua a conversa. Você vai elaborar mais essa ideia e talvez um dia ela seja resolvida aí.
Mais alguma outra pergunta? Sem ser essa. Não? Então vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigado por mais esse momento que nós tivemos reunidos e aprendendo mais do Senhor, da Tua Palavra e aprendendo um pouco mais da Sua soberania. Dá-nos cada vez mais uma melhor percepção acerca de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor faz. Dá-nos cada vez mais humildade para que nós possamos, diante de circunstâncias que para nós parecem insolúveis, como os seus decretos, e por exemplo o decreto da queda, e nós olharmos para a sua vontade revelada, que o Senhor abomina o pecado, o Senhor odeia o pecado. Muitas vezes nós olhamos para situações desse tipo e ficamos sem perceber. Dá-nos humildade para entender que a Tua Palavra ela é verdadeira e ela é perfeita, e que possamos cada vez mais, diante da Sua imensidão e da nossa limitação, termos uma postura de adoração, de espanto, de encanto com o Seu ser. Ajuda-nos nessa caminhada, ajuda-nos então a partir disso também percebermos melhor a realidade, a maneira como nós devemos viver, uma vez que cremos, vivemos, uma vez que pertencemos a Ti, devemos viver de acordo com a Tua Palavra. Ajuda-nos nisso, é o que nós Te pedimos no santo nome de Jesus. Amém.